Pode. Olá, tudo bem? O meu encontro hoje é mais que especial. Eu vou entrevistar Elizabeth Cardoso. Ela é da Zona da Mata Mineira, ela faz parte do Centro de Tecnologia da Zona da Mata em Minas Gerais. E ela é uma das criadoras da caderneta agroecológica que vem mudando a vida de várias mulheres em várias partes do país. Elizabeth, eu queria saber como foi o processo inicial, de onde surgiu a ideia de se criar uma caderneta agroecológica para as mulheres? Então, a partir do nosso trabalho, né, eu sou agrônomo, sou extensionista e trabalho com agroecologia, né, o CTA da Zona da Mata, ele é uma organização que promove a agroecologia na Zona da Mata há 32 anos. E assim, eu fui, né, acabando me especializando em trabalhar com as mulheres, né, então comecei, sempre foi um tema que me despertou atenção, né, o empoderamento das mulheres, né, eu também sou do movimento feminista, sou da Marcha Mundial das Mulheres, e aí, assim, foi um casamento do meu ativismo feminista com o meu papel de agrônoma, extensionista, né. Então, e aí eu cada vez mais fui me especializando em trabalhar e fazer formação com as mulheres. E aí, na observação e na experiência nossa, a gente percebeu que havia uma movimentação econômica nos quintais, né, nas áreas de cultivo das mulheres, muito maior do que se reconhecia, né? Então, lá na Zona da Mata Mineira, que a cultura de mercado mais importante da região é o café, então a gente percebia que sempre que se falava da economia, da agricultura familiar, se falava de café. E nunca se falava, por exemplo, dos produtos para o autoconsumo, que sempre foi uma preocupação das mulheres, né? Então, acho que até por uma questão da maneira como a sociedade foi constituída, e com poderes diferentes, e com valorização diferente para trabalhos de homens e mulheres, né? Que isso não é, né? Isso foi uma coisa criada, né? Para sustentar, né? Um modelo que não é justo, que é racista, que é machista, que explora mulheres, negros, né, jovens, né? Então, assim, esse modelo de sociedade traz uma invisibilidade para o trabalho da mulher, né? Então, por exemplo, o trabalho doméstico ele não é visto como trabalho, né? E ele é um trabalho que ele não é remunerado, então ele não é visto como trabalho. Então, além do trabalho doméstico, existe um outro trabalho, e aí na agricultura familiar isso é forte, outro trabalho que é feito ao redor da casa e que ele é tão invisibilizado quanto o trabalho doméstico, que aí a gente está falando do trabalho dos quintais. E ali nos quintais, e aí não só nos quintais, né, tem outras áreas de cultivo das mulheres que não estão exatamente nos quintais. Mas essas áreas de cultivo das mulheres, a gente começou a perceber que havia uma produção muito grande né, para o autoconsumo. Quando vieram duas políticas, né, públicas aí que favoreceram muito a comercialização dos produtos da agricultura familiar, que são o PAA e o PNAE, a gente percebeu qual foi a estratégia que as famílias fizeram. Foram as mulheres aumentando o cultivo nos quintais para também, além de alimentar a família, alimentar as crianças nas escolas, porque era aquele produto que elas vendiam para o PNAE e para o PAA. E aí, dessa maneira, a gente começou a perceber que aquela atividade econômica se intensificava. E aí foi quando a gente falou assim, olha, a gente precisa olhar de perto o que está acontecendo aí. Porque geralmente a produção ainda que se vende na feira, ou que se, né, vende, né, para uma rede de produtos agroecológicos, por exemplo, existe um certo controle. Agora, aquilo que é produzido para o consumo, doação, troca, ninguém anota isso, né? E aí foi aí que veio a ideia. A gente fez um programa de formação de mulheres em agroecologia na Zona da Mata, e aí, na verdade, a princípio era um instrumento de formação. E a primeira proposta, né, e aí, acho que aí a minha parte da criação, era um protótipo que tinha duas colunas só. Numa a gente anotava aquilo que trocava e vendia na mesma coluna, e aquilo que doava, trocava e vendia, aquilo que doava ou consumia na mesma coluna, né? Então, porque eu entendi ali, olha, eu queria construir um instrumento mais simples possível, que não fosse difícil para as mulheres no dia a dia anotarem. Porque eu sabia que aquilo tinha que ser uma anotação diária. Porque se você pega na horta hoje, semana que vem você não lembra mais, né? A gente não lembra o que almoçou ontem, anteontem, então nem pensar. Então, o que eu pensei? Falei, tem que ser um instrumento simples. Aí eu propus duas colunas. E usamos isso no programa de formação. E elas gostaram muito. E ao final do programa de formação, elas avaliaram o instrumento e disseram, Beth,
A gente gostou, mas a gente não quer assim, não. Primeiro era calendário agroecológico, ele era um calendário de parede. Eu falei, olha, a gente quer 4 colunas, a gente quer saber né, qual é a movimentação econômica de cada coluna. E a outra coisa é que a gente quer uma caderneta. Esse negócio de ficar pendurando na parede, todo mundo chegando em casa vendo o que a gente está ganhando, não é bom, não. Aí foi esse modelo que depois, aí, né, lá para 2013, nós imprimimos as primeiras cadernetas nesse formato que existe até hoje. Por isso que eu falo, não é uma criação do CTA, uma criação minha, ela é uma criação coletiva, porque as mulheres do movimento de mulheres da Zona da Mata e do Leste ajudaram a construir esse instrumento, né? Então, assim, e a caderneta tem revelado, depois que a gente começou a usar e sistematizar esses dados, ela tem gerado 2 resultados muito importantes. Primeiro, são dados que comprovem o valor do trabalho da mulher, a renda que elas movimentam, que elas conseguem captar para a família, não só a renda monetária como a não monetária, que é a produção para o autoconsumo, né? Então, assim, muita coisa também que se vendia na porta de casa, elas não notavam. Então, a caderneta demonstra que a contribuição econômica das mulheres para a renda das famílias é muito, muito maior do que a gente pensa. A ponto de, na Zona da Mata, a gente perceber que ela é mais importante que o café, que sempre foi considerado o produto, né, o carro-chefe da agricultura lá. E outro resultado que ela tem mostrado é no próprio empoderamento e autonomia das mulheres. Porque quando elas reconhecem o valor do trabalho delas, elas conseguem demonstrar isso. Porque elas sabiam que existia, mas elas não sabiam quanto era. Quando elas vêm e falam assim, é isso tudo que eu produzo, peraí, então as coisas vão ter que mudar um pouco. Né? Porque também nessa maneira como a sociedade se construiu, as mulheres têm muito menos poder, tanto nas famílias como nas organizações, né? Então, assim, essas coisas, quando a autoestima delas se eleva e quando elas percebem o potencial do trabalho delas e o quanto que elas contribuem para a agroecologia, elas já falam de uma outra maneira e elas já se colocam de outra maneira, inclusive no movimento agroecológico, né? Então, assim, a gente acha que esse resultado, inclusive, é o mais importante, porque, na verdade, a renda... A gente só quer saber a renda das mulheres exatamente para demonstrar o valor do trabalho delas e para mostrar qual é o valor da mulher na sociedade. Então, se a gente está aumentando a autoestima a partir desse processo, eu falo, esse é o principal resultado. A renda, e que são dados que a gente está trabalhando e gerando muitos dados que a gente não encontra nem no censo, né? Os dados de consumo, de produção para consumo, de produção dos quintais, né? A gente está gerando dados muito importantes para as pesquisas. Mas o mais importante ainda é o impacto disso, o resultado disso para elas. E quando você conversa com as mulheres, assim, são depoimentos lindos, né? O que elas falam da caderneta, né? O quanto a caderneta mudou a vida delas, o quanto que elas viviam, às vezes, numa relação submetida à violência, e como que elas mudam, se impõem de uma outra maneira, quando descobrem que elas que mantêm a casa, a alimentação da casa, né? É uma coisa que muda completamente, né? O lugar delas. E aí, com isso, muda também a vida delas, né? Então... Eu acho, assim, um ponto incrível da caderneta é o empoderamento feminino. Quando ela passa a entender que ela não só ajuda, ela faz parte do processo. Então, quando eu acompanho algumas agricultoras e elas dizem assim, hoje, se o pessoal do censo chegar em minha casa, eu sei o que é que a gente produz. Quando eu preciso fazer uma DAP, eu sei qual é a nossa produção. Eu não preciso que o meu esposo vá fazer porque só ele sabe. Não, eu tenho essa noção que eu tenho anotado. Então eu acho isso fantástico, porque dá poder à mulher. Diz assim, você é importante para esse meio. Você pode ir num sindicato, pode ir numa associação e você tem a noção do que você produz, porque você está ali no dia a dia. Muitas vezes a gente chegava e as mulheres falavam, deixa o meu marido chegar porque eu não sei. Depois da caderneta ela diz, deixa eu pegar minha caderneta que eu vou te passar tudo. Então isso é incrível, eu acho. Isso eu acho que é isso que você falou, né? Assim, como muda a autonomia dela de, né? Olha, eu vou lá discutir um projeto, vou pegar um financiamento, entendeu? Porque ela já sabe qual é a importância do trabalho dela e quanto que isso gera renda, né? Isso muda completamente, né? Então esse empoderamento feminino que vem a partir do uso da caderneta, ele realmente é o resultado mais fantástico. E como que elas se identificam com isso. E é muito doido, porque assim, algumas pessoas, quando a gente começou a falar de uma caderneta e o primeiro projeto que a gente escreveu, né, dizendo que ia fazer isso, e o cara que trabalhava na agência falou assim,
mas como é que você vai fazer as mulheres anotarem todos os dias, durante um ano? Como é que é isso? Eu falei assim, olha, a gente vai trabalhar com as militantes, com aquelas que querem, que sabem disso e querem provar. E foi esse o nosso caminho. A gente procurou os movimentos de mulheres, né? Aquelas que já queriam demonstrar isso. Mas é incrível que isso se extrapolou. Hoje, mesmo aquela mulher que nunca teve noção, porque algumas mulheres dizem, olha, eu tenho noção de que a gente tem um trabalho importante, eu quero provar, eu estou aqui como voluntária para provar isso. Mas mesmo aquelas que nem têm muito essa consciência da desigualdade que as mulheres são submetidas, se apaixonam pela história da caderneta, porque elas querem saber. Elas nunca anotaram o que elas produzem, mas elas querem saber quanto é isso, né? E uma coisa assim, eu viveria disso, porque muitas mulheres às vezes estão submetidas numa situação de muita falta de poder ou até de violência no relacionamento, que pensa assim, mas se eu separar dele eu vou viver do quê, né? Então quando ela percebe, peraí, eu não sou uma pobre indigente, coitada, eu produzo o suficiente para me manter, então muda completamente a maneira dela de se inserir até na família. Né? Assim, até que ponto, até que limite, né? Elas aguentam, por exemplo, dizer chega. Né? E o chega não necessariamente é o fim do casamento. Ao contrário, na experiência que a gente vê, quando as mulheres não basta, é a minoria das vezes que o casamento acaba. Geralmente os homens acabam assumindo outra postura, né? Porque o chega é isso, ele chega de trabalhar demais. Essas mulheres acordam às 5 horas da manhã, vão dormir às 9 horas da noite, são as primeiras a acordar, as últimas a dormir. Né? Então, quando o marido dorme, ainda vai lá costurar uma roupa, fazer uma coisa, né? Quando o marido acorda, o café já está na mesa, né? E elas ficam o dia inteiro lavando, passando, cozinhando, cuidando de crianças, e vão na roça, e capinam, e vai na horta, e molha a planta, né? E é uma lida dura, e muitas vezes o cara ainda chega em casa e fala assim, mas você não fez nada, né? Porque não saiu, não foi para a lavoura, ou não, né? As pessoas não percebem aquele trabalho que está sendo feito. E a gente costuma dizer, né, que o trabalho da mulher é invisível. Ele, na verdade, só se percebe que está sendo feito quando deixa de fazer, né? Eu até brinco assim, se internar um mês a mulher, aí que o pessoal, o marido, filho, vai perceber que a comida não faz sozinha, a roupa não vai sozinha, né, para lavar, a casa não se arruma sozinha, né? Então, quando a casa vira um caos, a pessoa, poxa, mamãe podia voltar do hospital, né? Então, é um pouco isso, né? É reconhecer isso, né? Na verdade, as mulheres alimentam o mundo e a gente não reconhece isso. Então é muito importante. A caderneta tem ajudado a gente a demonstrar isso, né? Que as mulheres estão alimentando o mundo, não só na produção de alimentos, como na renda também. As mulheres vendem na porta de casa, né? Coisa que a gente nunca tinha visto, né? Mas quando uma mulher dessa começa a produzir uma horta agroecológica, por exemplo, que a vizinhança sabe que ela tem uma verdura sem veneno, é lá que eles vão comprar. E elas vendem muita coisa na porta de casa. E isso tudo estava aí perdido, né? E ninguém se reconhecia. O reconhecimento disso é o mínimo que a gente tem que fazer com as mulheres. E a partir dessas informações, desses dados, também isso dá subsídio para elas pleitearem políticas públicas de fomento aos quintais, por exemplo. Né? Então, assim, né, no seu município, no seu estado, né? Pensar aí por que não pode ter um fomento para os quintais, para que elas aumentem ali a geração de alimentos, a produção de alimentos, a geração de renda, né? Então, acho que a academia tem ajudado muito a elas. Então, eu gostaria de agradecer a Beth Cardoso por esse bate-papo esclarecedor, principalmente para as mulheres, mostrar para elas que elas não só ajudam, elas fazem parte do processo. Sem elas, nada funcionaria. Então, muito obrigado. E você pode estar compartilhando essa entrevista para que possa chegar a outras entidades, a outras mulheres que também possam precisar dessa caderneta para estar sistematizando esses dados. Obrigado, viu? Tchauzinho.